Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos. Hoje eu tenho uma palavra, Deus tem uma palavra para você. No livro de Malaquias, capítulo 4, você que está passando uma injustiça, ele diz assim: o sol da justiça e seu precursor. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, então você que está passando por uma luta, pela injustiça, está sendo caluniado, estão falando mentiras a teu respeito, Deus fala: nascerá o sol trazendo salvação nas suas asas. Amados, Deus fala que por causa do nome dele, de Jesus Cristo, nós seremos perseguidos, caluniados, falarão todo mal contra nós. Mas Jesus também disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Porque Jesus passou por tudo isso quando ele estava aqui na face da terra para ser crucificado e nos salvar. Então ele disse que quando a gente estiver passando por isso, a gente tem que se alegrar e exaltar. Porque grande vai ser o nosso galardão, tanto aqui na terra como no céu. Galardão o quê? Recompensa, amados. Então, não gaste as tuas energias se justificando, sabe? Falando para um, falando para outro. Porque quando você está sendo injustiçado, a primeira coisa que você quer é ir tomar satisfação, né? Procurar resolver com suas próprias mãos aquilo ali. Não, não faça isso não. Isso só vai te desgastar, vai tirar a sua paz. Não vai ser bom para você. O que vai ser bom para você é você entregar nas mãos de Deus. Porque quando você tenta resolver um problema que está se passando de injustiça, então você está dizendo para Deus: não, Deus, deixa que eu resolvo. E aí Deus não vai resolver o problema para você. Mas quando você entrega aquele problema nas mãos de Deus e você descansa, Deus resolve ele para você. E Deus, eu te garanto que ele faz de uma forma tão perfeita, tão maravilhosa, que ser humano nenhum iria conseguir resolver daquela forma tão maravilhosa como Deus fez. E o que Deus te pede? Só que você descanse em Deus, que você entregue nas mãos de Deus e que você espere nele. Que você ore, que você jejue, que você busque a Deus e confie em Deus, creia que Deus vai resolver. Porque quando você tem certeza que Deus está no controle de tudo, você fica em paz. Você fica totalmente em paz. Você sente paz dentro de você. Porque você fala assim: eu confio em Deus. Eu sei que Ele vai resolver esse problema para mim. E na hora que você confia em Deus, é nesse exato momento que Ele já está lá movendo céus e terras para resolver aquele problema para você. Às vezes, você pensa que Deus nem está te ouvindo, né? Fala: poxa, eu estou passando por essa injustiça e eu já orei e Deus não está me ouvindo e parece que não está, nada está a seu favor. Aí é que você se engana. Porque na hora que você orou, Deus já ouviu e já enviou providência. E tudo já está sendo resolvido, tanto no campo espiritual como no material, só que você ainda não viu, mas já está acontecendo.
Entendeu? Você é algo extraordinário, é algo de Deus. Deus, esse problema aí que você está passando de injustiça, é para você, parece que não está acontecendo nada, Deus não está ouvindo sua oração. Aí é que você se engana. Você sabia que Ele já está resolvendo para você? Sim, Ele está movendo céus e terras. E já está resolvendo para você. É por isso que muitas das vezes está passando um problema e de repente você fala assim, nossa, mas resolveu tão rápido. Como não abrir e fechar de olho, é porque Deus já estava resolvendo aquele problema, já estava trabalhando naquele problema para resolver para você e você, ó, ainda não sabia. Mas Deus já estava resolvendo o problema para você. Porque Deus fala assim, que pode uma mãe esquecer o filho que amamenta. Mas Deus de maneira nenhuma esquecerá de você. Então, amados, eu falo para você, ore sempre, jejue, busque a Deus, confie em Deus, descansa em Deus, porque o mais Ele fará. O próprio Deus fala, né? Confie em Deus, entrega tudo nas mãos de Deus, porque o mais Ele fará. Deus é muito grande, amados. Deus, ele é maior do que o infinito. Deus é algo que ninguém consegue explicar. Ninguém explica a Deus. Ele é infinito, Ele é grande. Ele é poderoso além do teu entendimento. É além do que a gente possa imaginar. Então, por aí você tira o tamanho de Deus, o poder de Deus. E tudo que Ele pede é o quê? Que você descanse e creia que Ele fará o melhor para você. O que for melhor para você, Ele fará. Por isso que você não... Ele mesmo fala, por que andeis ansiosos? Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Porque as aves do céu não trabalham, não trabalham. E mesmo assim não falta alimento para as aves do céu. Você vê que as aves do céu estão sempre bem alimentadas, voando, alegres. E os lírios do campo, que eles não trabalham nem fiam, mas nem Salomão se vestiu tão lindo como um lírio do campo, não é verdade? Porque tudo isso quem faz é Deus. E Deus ainda fala que os lírios do campo, ele nasce e depois eles secam e já acabou ali os lírios do campo, já não, né? Ele quer dizer assim, vocês, os filhos de Deus, são muito mais importantes para mim do que um lírio do campo. São muito mais importantes para mim do que os pássaros do céu, que os pássaros que voam no céu. Então, amados, Ele não fará muito mais pela gente, porque nós somos, amados, imagem e semelhança de Deus. Nós somos as primícias de Jesus, de Deus, de Jesus. Nós somos filhos amados. Deus nos ama tanto, 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 que você não consegue imaginar quão grande é o amor dele, que ele deu o próprio Jesus Cristo, o Filho dele, o unigênito, para morrer, para nos salvar. Então você imagina o amor de Deus para conosco. Então, quando você faz uma oração e você pensa que Deus não te respondeu, Ele já está trabalhando, preparando tudo. Porque para Deus, 1000 anos é um dia, e um dia pode ser 1000 anos. Porque para Deus, amados, o tempo não existe. O tempo existe aqui no planeta Terra. Entendeu? Aqui no planeta Terra existe um relógio. Mas no plano espiritual celestial não há tempo.
1000 anos pode passar assim, ó, num abrir e fechar de olhos. Amados, se você parasse para pensar o tamanho que é Deus, você não ia ter mais preocupação com seus problemas. Porque seus problemas, os meus problemas, é nada diante de Deus. E a gente se sente tão bem quando a gente entrega tudo na mão de Deus. Quando a gente fala assim, Senhor, toma conta. E agora, o problema não é mais meu, é do Senhor, o Senhor que resolve. Amado, você vai botar a cabeça no travesseiro, vai dormir como um bebê. Você vai se alegrar demais quando você entregar tudo nas mãos de Deus. Amados, gaste a sua energia só buscando a Deus, lendo a Bíblia, sabe? Não gasta sua energia com coisas que entristecem, não. Não vale a pena. Também não precisa ficar conversando, contando seus problemas para um, para outro. Conta para Jesus. Porque quando você conta para os outros, a sua situação só vai piorar. Porque o único que pode te ajudar é Jesus Cristo, ninguém mais. O único que pode te compreender é Jesus Cristo, ninguém mais. O único que não vai te acusar é Jesus Cristo, ninguém mais. O único que não vai usar seus problemas contra você mesmo é Jesus Cristo e ninguém mais. Amados, eu falo para você por experiência própria. A melhor coisa que um ser humano faz é entregar a vida nas mãos de Deus, tudo, e descansar em Deus. Aí você vai ver o que é viver um pedacinho do céu, mesmo estando aqui no planeta Terra. Amém, amados? Deus abençoe, fica com Deus.